Opa! Nath, obrigada por ter vindo. Bom, então, bom dia, gente. Eu sou a Fernanda, da Intensiva. E eu vou me apresentar hoje a minha revisão, que é sobre desenho de traqueostomia. Então, esse slide é uma brincadeira, mas a minha revisão ela tem baixa qualidade de evidência. Esse é um assunto que tem praticamente nenhum estudo randomizado. A maioria dos estudos são estudos pequenos, estudos observacionais. E a maioria das condutas são pautadas em guidelines institucionais que são baseadas em opinião especialista. Então, eu me programei para falar nessa aula hoje rapidamente sobre os tipos de cânula de traqueostomia, para a gente conhecer melhor, um pouquinho sobre a fisiologia da traqueostomia. Eu vou meter um pouco mais ao desmame, propriamente dito, e no final eu vou falar um pouquinho sobre uma miscelânea, alguns tópicos que eu tinha dúvida e que eu acho que é interessante a gente fazer para discussão. E qual que é a relevância então do tema, Nossa traqueostomia é uma coisa comum no nosso dia a dia, como intensivista. Então, algumas coortes mostram que cerca de 13% dos pacientes que precisam de intubação traqueal acabam precisando de traqueostomia durante a internação. Se a gente for olhar para paciente neurológico, esse percentual sobe por menos uns 30% dos pacientes. E das traqueostomias, então, o que a gente conhece mais é a traqueostomia comum, essa cânula plástica de PVC que tem um cuff. Lembrando só que o número da cânula é o diâmetro interno da traqueostomia. E lembrando também que a pressão adequada do cuff é entre 20 e 30 centímetros de água. Acho que no nosso dia a dia todo mundo conhece. Uma coisa legal que eu achei interessante trazer é a correspondência da cânula de PVC para a cânula metálica. Às vezes a gente vai receber um paciente que vai precisar fazer troca de cânula para entrar em ventilação, então lembrar que o número é diferente. Experiência própria. Além da cânula plástica com cuff, a gente tem uma cânula plástica que ela não tem cuff. Essa é uma cânula que eu acho que eu nunca vi utilizar. Mas é uma cânula que ela pode ser utilizada em pacientes que eles têm uma boa deglutição, eles conseguem manejar melhor sua secreção, mas eles ainda precisam ser ventilados, sem uma impressão positiva. Então é uma cânula que a gente consegue sim usar para o paciente que está ventilando, também que os pacientes precisam talvez aspirar via inferior mesmo. Esse daqui é um estudo experimental. Eles avaliaram parâmetros fisiológicos de gasométricos em pacientes ventilando com cuff desinsuflado e traqueostomia sem cuff. Essa tabela complexa aqui, ela quer dizer basicamente que não teve diferença. Pacientes com cuff desinsuflado ou traque sem cuff têm os mesmos parâmetros enquanto eles estavam com o cuff insuflado. Não, uma coisa vai trazer prejuízo para o paciente. A gente também conhece, a gente tem aí no nosso dia a dia, que essa cânula que ela tem essa parte aqui que é mais longa, Ela tem, e essa região que ela acopla, digamos assim, no pescoço do paciente, ela é ajustável, você consegue movimentar para cá ou para lá, e aí a gente consegue ajustar melhor para o paciente que tem um pescoço mais largo, Aquele paciente obeso que precisa, que talvez a cânula tradicional acabe ficando pequena nesse paciente. Essa daqui é uma foto de uma broncoscopia que foi feita no paciente obeso que estava com uma cânula pequena. Quando entrou com o broncoscópio, o que foi visto era a parede posterior da traqueia, E aí, após a troca da cânula, a gente consegue ver a luz mesmo da traqueia, Então, depois a gente ficar atento. A gente também tem uma cânula, que é uma cânula plástica fenestrada. É uma cânula que tem essa fenestra aqui logo acima do cuff, E essa fenestra é valvulada. Então, quando o paciente inspira, o ar entra, essa válvula fica fechada, e na expiração a válvula abre e permite a saída de ar pela via superior. É uma cânula que pode ser utilizada para ajudar no exame diafragma, diminuir a resistência na via aérea, diminuir o trabalho respiratório no paciente. E uma coisa interessante é a perventilação. Se o paciente está em ventilação mecânica, cuff insuflado, ele consegue fonar dentro dessa cânula.
E aqui tem uma outra tipo de cânula que é essa que a gente usa mais também, que a gente já conhece, que é a cânula com aspiração supracânula. Então, ela tem esse dispositivo, essa extensão aqui que conecta, né, no sistema de aspiração. A extremidade distal é posicionada mais ou menos aqui, né, logo acima do cânula, e ela permite aspirar as secreções que se acumulam, que descem pela via aérea superior, via inferior, e se acumulam aqui em cima do cânula. Então, eu consigo aspirar essa secreção e impedir que essa secreção escorra entre o cânula e a parede da traqueia. Isso tem o objetivo de tentar reduzir a hiperspiração, talvez diminuir a incidência de pneumonia associada à ventilação e questionável. E agora eu vou falar um pouquinho sobre dispositivos para manutenção do estômago. Então, quando eu estou operando no meu paciente, eu posso utilizar esses dispositivos. Esse daqui é um boto, não sei se tem algum nome em português, mas ele é tipo esse dispositivo plástico aqui, e ele fica só mantendo o estômago mesmo. Essa área aqui que a gente tem essa chanfradura, ela se ancora na parede anterior da traqueia, então ela fica mantendo abertura. E aí tem esse tubo aqui que vai dentro da cânula e aí fecha, fica fechadinho ali. Então, eu posso abrir isso aqui se o meu paciente porventura precisar de uma aspiração e se a minha decanulação falhar, eu tenho um percurso garantido. E a gente também tem um outro dispositivo que é a mini traque. A mini traque, na verdade, é uma cânula plástica sem cuff, número 4. Ela também pode ser utilizada para facilitar o desenvolvimento do paciente da traqueostomia. Então, ela também pode ficar ali ocluída, ela também possibilita que faça uma sobreaspiração pelo lume e facilita a aspiração se o paciente tiver precisando e assegura o trajeto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia da traque. Então, a gente sabe que quando o paciente está em traqueostomia, vai perder a modificação natural da via aérea superior. Então, isso pode levar a uma alteração do trato respiratório inferior, como displasia escamosa, alterações inflamatórias e pode ter alguma diminuição da função ciliar. E a gente também tem outra alteração em relação à resistência da via aérea. Em relação ao paciente que está entubado, quando ele sai da intubação endocardial e vai para a traqueostomia, tem uma redução da resistência. E em relação à ventilação espontânea, tem um aumento da resistência. Isso está diretamente relacionado ao tubo da traqueostomia, regido pela lei do Preserve. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional ao raio. Então, pequenas variações da diâmetro da cânula vão ter um grande impacto na resistência da via aérea desse paciente. Esse slide é mais para ilustrar, porque a gente falou no slide anterior. É um estudo experimental interessante. Eles pegaram alguns pacientes no traje, conectaram a traqueostomia uma fonte de ar, um pneumotacógrafo e um tradutor de pressão. E aqui a gente consegue ver que eles aferiram a resistência na via aérea. Então, o paciente que tinha uma traque menor, número 6, tinha uma resistência bem maior que o paciente, por exemplo, que tinha uma traque número 10. Esse é um outro estudo que também traz um pouco nesse sentido, mas ele comparou pacientes que estavam intubados e que iam fazer uma traqueostomia. Então, essa avaliação que é antes da traque e aqui é 6 horas depois da traque. O que eles observaram foi que os pacientes diminuíam bastante o trabalho respiratório após a traqueostomia. Também foi observada uma redução da PIP intrínseca e um pequeno aumento do volume corrente. Também teve uma redução aqui da P01. E eles justificam essa redução da P01 do buraco respiratório por conta dessas alterações da mecânica respiratória que acabaram poderiam diminuir o drive. Porque a diminuição do trabalho respiratório eles atribuíam principalmente a uma redução da resistência na via aérea, por o comprimento do tubo orotraqueal, que é muito maior que o comprimento da canal de traqueostomia, e também pela traqueostomia facilitar melhor o início da secreção dos pacientes. Então, agora eu vou meter um pouquinho mais essa parte que fala mesmo do desmame da traqueostomia. Então, meu paciente está lá, o paciente já está estável, ele está melhorando, ele tem uma traque. E como é que eu posso fazer para tirar o paciente da ventilação mecânica? Essa área é meio nebulosa, não tem muito estudo sobre isso,
a maioria das condutas elas são extrapoladas do desvame da ventilação com intubação orotraqueal. Então, acho que quando o nosso paciente está entubado, a gente pode fazer um teste dele. No meu paciente traqueostomizado, eu posso colocar no colar de nebulização. Então, é mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Falando um pouquinho sobre isso, eu trouxe 2 estudos para mostrar para vocês. Esse aqui é um estudo mais... é um estudo chinês. É interessante, a proposta deles foi interessante. Então, eles pegaram 50 pacientes que estavam nessa fase de desvame de traqueostomia. Eram pacientes que já estavam exercendo suporte, já estavam com parâmetros baixos na ventilação. Eles fizeram pessoal de otimização clínica. Deram antibióticos serapecidas, otimizaram a secreção, fizeram as laboratoriais, corrigiram o índice hidrodelítico, e aí eles randomizaram esses pacientes em 2 grupos. O grupo intervenção, após a otimização de clínica, eles simplesmente desconectaram o paciente da ventilação, ocluíram a tráquea e colocaram o paciente em PMI. E o grupo controle era o tradicional. Eles estavam no modo PCV e diminuindo a pressão de suporte de 2 em 2, até que eles desconectavam o paciente da ventilação. E os resultados, então, eles conseguiram desmamar 80% dos pacientes do grupo de intervenção. E no grupo controle foi mais ou menos um pouquinho menos, mas o que chamou mais a atenção deles foi que diminuiu bastante o tempo. Né? No grupo intervenção, que era o grupo da VI, eles levaram 3 dias para ser desmamados versus 6 no grupo PSV. É só para a gente pensar. E acho que o maior estudo que a gente tem falando sobre isso é esse estudo aqui. O estudo foi publicado no JAMA em 2013, que ele comparou o desmame da traqueostomia em pressão de suporte versus a nebulização bipolar. Esses pacientes que foram randomizados nesse estudo eram pacientes que tinham desvame difícil de ventilação, estavam pelo menos em 21 dias em ventilação mecânica, e antes de randomizar, eles fizeram isso que era tipo uma triagem. Eles tentavam fazer um desvame da ventilação mecânica por 5 dias, de uma maneira de cuidado usual, e se falhasse, aí sim eles eram randomizados. Então, eles eram randomizados no grupo do colar, nebulização, e grupo de pressão de suporte. No grupo de pressão de suporte, o desvame era feito bem considerado por isso, era diminuída a pressão de suporte de 2 em 2, até chegar numa pressão de suporte de 6, e aí os pacientes eram desconectados da ventilação mecânica. No colar, o protocolo era tentar nebulizar o paciente no máximo 12 horas no primeiro dia, se ficasse tudo bem, mais 12 horas no segundo dia, se ficasse tudo bem, a partir do terceiro dia ele ia ficar quanto ele conseguisse, quanto ele tolerasse. O desfecho primário era ver qual das estratégias tinha o desvio mais cedo. Então, isso aconteceu no grupo nuclear, que foi 15 dias, em média, para o desvio da ventilação mecânica, versus 19 no grupo da PSV. Essa daqui é uma figura desse trabalho, né, que lembra que eu falei que no começo eles fizeram meio que uma triagem, né, para selecionar os pacientes que iam entrar na randomização. Então, eles pegaram esses pacientes e dividiram aqueles que falharam bem precoce, foram nas primeiras horas, e os que falharam tardiamente. E se a gente for fazer essa análise de subgrupo, os pacientes que falharam precoce, não teve diferença fazer o desvio bipolar, nebulização, e já no grupo dos pacientes que falharam mais tardio, foi onde veio o maior benefício. Essa parte não tem muita coisa, gente. É mais uma extrapolação mesmo do que a gente faz com a intubação orotraqueal. Não sei se vocês conhecem mais essa parte, mas não tem mais nada muito além disso. Então, seguindo, meu paciente ele saiu da ventilação mecânica, e agora o que eu faço? Já posso decanular o paciente? E antes de falar diretamente sobre isso, eu trouxe algumas taxas aqui que a gente tem sobre decanulação no paciente. Então, uma vez que eu fiz uma tática, o paciente vai deixar de ter essa tática um dia. Essa daqui é uma coorte japonesa que eles pegaram para analisar os pacientes. Então, eles viram que em 3 meses, mais ou menos 40% dos pacientes que foram traqueostomizados foram decanulados, 63% em 12 meses e 65% em 24 meses. E a taxa de deculação estava diretamente ligada com a idade do paciente. Então, quanto mais jovem, maior a chance de conseguir ser decanulado. Esse outro estudo aqui, ele
tentou ver o quanto dos meus pacientes que eu tento decanular, quanto eles falham. Nessa corte também de quase 800 pacientes, eles viram que perto de 5% dos pacientes que era tentado fazer a decanulação, eles falhavam, mais ou menos 5%. E a principal tempo da falha era em menos de 24 horas. Eles atribuíram a principal causa para a falha da decanulação a mau manejo de secreção, e a segunda causa como estritor. Então, se eu estou pensando em decanular o meu paciente, tem várias coisas que a gente precisa pensar e tentar otimizar para que eu tenha mais sucesso na hora de fazer esse procedimento. Eu tenho que olhar a idade do paciente, comorbidades, nível de consciência, se ele tem alguma alteração estrutural na via aérea, se a tosse dele é efetiva. E, seguindo nessa linha, tem vários estudos tentando preduzir coisas que eu posso olhar que vão favorecer que meu paciente tenha um sucesso no exame da traqueostomia. Então, esse estudo aqui ele separou, na verdade, em 2 grupos, com pacientes decanulados e avaliou aqueles que tiveram sucesso. O grupo 1 era paciente com pneumotórax por motivo respiratório, o grupo 2 era paciente com pneumotórax por motivo neurológico. Nos 2 grupos, acho que uma das coisas mais importantes era a questão da secreção, a frequência de aspirações em 8 horas, e algumas outras coisas como nível de consciência, idade, também. Essa tabelinha aqui eu tirei de um guideline de Otomini sobre lesão de traque. Eles trazem algumas perguntas assim, que eu tenho que me fazer antes de quando eu vou iniciar o processo de decanulação do meu paciente. Então, aqui de baixo para cima. Esse meu paciente ainda vai precisar de algum procedimento cirúrgico, anestésico? Meu paciente, ele tem tosse efetiva? Tem bom nível de consciência, que possibilita proteção de via aérea? Meu paciente, ele não tem nenhuma alteração estrutural, como obstrução na via aérea? Ele tolera o cuff desinsuflado? E a última, que é a primeira, se a indicação da traqueostomia está resolvida ou controlada. Então, eu vou discorrer agora sobre um pouco dessas perguntas, para a gente discutir um pouquinho. Então, a primeira pergunta, o meu paciente pode desinsuflar o cuff? Aqui é uma tabelinha desse estudo tentando mostrar coisas que vão predizer para mim que eu vou ter sucesso quando desinsuflar o cuff do paciente. Então, eles trazem aqui estabilidade clínica respiratória, uma necessidade de oxigenoterapia menor que 0,4, nível de consciência, e a maioria das coisas são relacionadas mesmo ao manejo de secreção. Então, a quantidade de secreção, quantas vezes ele está precisando aspirar, quando ele tem uma aspiração supracampo, quantos ml por hora eu estou aspirando, e questão de tosse, não tosse é eficaz. Então, todos esses seriam parâmetros que me ajudariam a decidir se eu tenho mais chance de conseguir ter sucesso ao desinsuflar o campo do paciente. Por outro lado, a gente sabe que manter o campo insuflado na traqueia por muito tempo é uma coisa que prejudica o manejo de secreção do paciente. Então, isso traz alterações na fisiologia, na deglutição, e pode levar ao prejuízo do paciente por permanece com esse campo muito insuflado por muito tempo na via aérea. Então, esse daqui é um estudo bem antigo, é um estudo também observacional, que ele avaliou pacientes que estavam já uma média de 20 dias em ventilação mecânica com traqueostomia ou tubular traqueal e encontrou todas essas alterações aqui da fisiologia da deglutição. Então, pacientes ainda os mais prevalentes aqui nesse estudo. Um trigger atrasado para o início do movimento da deglutição e acúmulo de secreção na valécula, no seio piriforme. Esse é um estudo que também tentou ver a mesma coisa, mas ele fez uma diferenciação de pacientes com cuff insuflado e pacientes com cuff desinsuflado. Também encontrou todas as alterações aqui relacionadas à fisiologia da deglutição. E a principal foi uma redução da elevação da laringe. A justificativa que eles davam no artigo é que o cuff ele ancora a traqueia na parede anterior do pescoço, dificulta a elevação da laringe. E uma coisa que chama atenção é que os pacientes, tanto no grupo do cuff insuflado como no cuff desinsuflado, têm algum grau de aspiração. E em relação à microaspiração, ela é maior no grupo com cuff insuflado. Quanto mais a gente não veja a macroaspiração do paciente com cuff insuflado, ele é uma falsa sensação de que não está seguro, mas ele tem microaspirações.
Esse daqui é um outro estudo que também segue nesse sentido, pensando nessas alterações que a campo sulfato poderia trazer em relação à deglutição. É um trial que tentou randomizar os pacientes já desinsulfarem o campo no momento que eles começam usando ventilação mecânica. Eles já estão com o campo desinsulfado desde o momento que eles estão no ventilador. E comparou com pacientes que desinsulfaram o cuff só depois que já tinham desmamado completamente do ventilador. Então, eles viram que os pacientes que desinsulfaram o cuff antes, eles tinham mais sucesso depois nos testes teste d'água, né, para deglutir, e eles saíram antes da ventilação mecânica do que os pacientes com cuff insulfado. E uma coisa que é meio contraditória, mas esses pacientes do grupo do cuff insulfado, eles tiveram menos infecção respiratória. Bom, já sei que para você sulfar o cuff, o paciente precisa manejar bem a secreção, ter uma deglutição adequada. Como que eu posso avaliar a secreção do meu paciente? Aqui, essa daqui é a imagem que a gente vê todo dia, avaliação clínica, ver a letra plasmática, coisa mais para gente. Mas, mais objetivamente, a gente pode ter alguns métodos para a gente tentar avaliar se o paciente está aspirando. Esse daqui é o salivograma. Pelo que eu entendi, é uma coisa que é mais feita em criança, para o paciente que não consegue cooperar muito. Eu só coloco ali um líquido com esse nome que é marcado, e aí a gente consegue observar depois. Isso aqui é um exemplo positivo, né? Até ele ser pelo ponto direito. E, então, seria um exemplo que eu acho que eu vi mais lá na pediatria. Esse daqui é um estudo que ele usou a cintilografia. Então, era um exame que era o paciente deglutia com um líquido com glicose marcada. E esse resultado era comparado com a avaliação clínica, para ver a concordância entre os dois métodos. Então, é um estudo pequeno também, foi mais de 60 pacientes, mas ele foi concordantemente positivo aqui em 16% dos casos e concordantemente negativo em 71%. E a gente vê que os dois erraram, né? Tanto para mais como para menos. E o teste azul? Né? Esse a gente, no nosso dia a dia, a gente sempre vê fazendo, vê os pacientes falhando. Aqui não. no teste do azul. Esse daqui é um estudo bem legal. É um estudo em que eles tentaram avaliar, né, a acurácia do azul de metileno versus a avaliação endoscópica da deglutição. Essa avaliação endoscópica era isso aqui. Esse aqui é uma foto do artigo. Eles faziam meio que uma nasofibro para avaliar mesmo a deglutição, avaliar a disfagia, na verdade. Avaliar a disfagia dos pacientes. Então, era a metileno versus a avaliação endoscópica. E o azul de metileno teve uma taxa de falso negativa de 20%. Então, talvez quando o meu teste do azul é positivo, ok, né? Eu sei que o não aspirou, mas se for negativo, não escuto completamente. Só para a gente saber, assim, né, a gente tem a avaliação endoscópica da disfagia. Então, é feito aquele tipo nasofílico, que a gente viu naquela imagem anterior, mas o que a gente avalia, né, no exame, que o otorrino vê, ele vê a frequência dos movimentos de deglutição, aí pega o endoscópio, encosta aqui na litenoide, aqui na artéria local, para ver se o paciente tem reflexo de tosse, se a sensibilidade dessa região está preservada. Avalia se tem acúmulo de secreção aqui no seio piriforme, na região supraglótica. Avalia a prega vocal, ver se não tem alguma paralisia e se é emocional adiante de aspiração. Esse estudo, ele tentou ver se a avaliação endoscópica, se ela facilita a decanulação dos meus pacientes. Então, nesse estudo aqui, eles pegaram pacientes que falharam, que não passaram na avaliação clínica e fizeram a avaliação endoscópica. Então, 94 pacientes que falharam na avaliação clínica, 46 foram para a avaliação endoscópica, e desses 46, 18 eles passaram e foram decanulados. Uma conclusão dos autores é que associar um exame endoscópico para avaliação de disfagia aumenta a minha taxa de sucesso da decanulação. Esse artigo aqui, ele é de um grupo alemão. Eles trazem que lá eles fazem isso mais de rotina, é uma coisa, um protocolo que eles têm. E
eles avaliam essas três coisas no exame da endoscopia da disfagia. Então, avalia a secreção, se como está o vento da deglutição e sensibilidade da laringe. Se o meu paciente, para ser decanulado, ele tem que passar em todas essas, receber sim para todas essas avaliações. E a tosse? A gente sempre fala assim, o paciente tem que ter tosse eficaz. Mas o que é uma tosse eficaz? Então, pensando nisso, esses autores aqui nesse estudo, eles pegaram pacientes que tinham acabado de ser decanulados, então muito fizeram depois da decanulação, e avaliaram o pico de fluxo de tosse nesses pacientes. Aqui ele só dividiu por grupos, mas a gente consegue ver que em todos, o paciente que teve sucesso da canulação, ele tinha um pico de fluxo bem maior em relação aos pacientes que falharam. A conclusão desse artigo aqui é que os pacientes que tinham um pico de fluxo de tosse maior de 160 litros por minuto, não teve nenhum paciente que falhou tendo um pico de fluxo maior de 160. Então, até se a gente for ver em vários guidelines, vários artigos, eles usam esse pico de fluxo, esse ponto de corte, para avaliar uma tosse eficaz. Esse outro estudo aqui, aí sim, eles pegaram pacientes antes da decanulação e após, para avaliar o pico de fluxo de tosse. Então, eles perceberam que o paciente ele aumenta o fluxo da tosse depois da decanulação. Então, se eu tivesse a medida antes, talvez eu possa tolerar um valor um pouco menor. Bom, eu já vi a secreção, o paciente já está ficando desinsulfado, tem uma tosse eficaz, já posso ocluir a tráquea? Para ocluir a tráquea, eu posso usar esse negocinho aqui, que é tipo uma tampinha mesmo, que é a nossa negocinho da sua e da seringa para nós, mas tem o dispositivo para ocluir a tráquea, ou eu posso usar uma válvula de fala. Não sei se a gente tem, acho que não tem aqui, mas a válvula de fala é esse dispositivo aqui. Ele é um dispositivo que tem um fluxo unidirecional. Ele permite a entrada de ar, mas ele fecha para a expiração. Então, obriga o paciente a expirar pela via aérea superior. E ele consegue falar. A válvula de fala ela consegue ser utilizada desde o momento que o paciente consegue tolerar o campo insuflável. Então, eu posso utilizá-la antes, no processo de desmame. Certo, então o paciente está com a cânula ocluída. E agora, quanto tempo tem que deixar a cânula ocluída antes de canular meu paciente? A princípio, não tem muito uma resposta certa. 24, 12, 48. Tem um estudo para todos os valores, o qual você quiser acreditar. Esse daqui é só um exemplo desse estudo aqui, que é um grupo do Reino Unido. Lá eles esperam 24 horas de válvula de fala ou tráquea ocluída para fazer a decanulação. Tem alguns outros grupos que eles tentam uma outra estratégia. Nesse artigo aqui, eles pegaram pacientes que já estavam nesse processo de exame, pacientes que tinham bom manejo de secreção, deglutição adequada, cafuso insuflado, faziam uma avaliação clínica, faziam um expiro e uma broncoscopia no paciente. E aí eles só decanulavam, sem ocluir antes. Esse estudo tentou ver a segurança dessa estratégia. Basicamente o mesmo protocolo, a única diferença é que o exame endoscópico, a broncoscopia era a critério clínico, do médico assistente, não era obrigatório. Mas eles viram que essa estratégia de fazer a avaliação clínica e decanular sem ocluir, nesses estudos não aumentou a taxa de complicação, não aumentou a taxa de falha, mas diminuiu muito o tempo que levou para o processo de decanulação, que foi de um dia. O grupo da intervenção versus 7 no grupo do visual. Ainda nesse sentido, acho que esse daqui é o maior estudo randomizado da minha apresentação, talvez o segundo. Mas é um artigo que foi publicado no New England em 2020. É um estudo que eles tentaram avaliar no exame da traqueostomia. Eles compararam ocluir a tráquea, esperar 24 horas para a decanulação, ou deixar o paciente em alto fluxo. Então, foi randomizado 330 pacientes. Teve um grupo que era para ocluir só a tráquea, e esse paciente ficava com catéter nasal, se fosse necessário. Se ele tolerasse 24 horas com a tráquea ocluída, era decanulato. O grupo de intervenção, o paciente ficava no alto fluxo, 60 litros por minuto. E
O critério para decumulação era a aspiração. Então, se o paciente tivesse feito 2 aspirações em 8 horas, um dia de 24 horas, ele era elegível para decumulação. O desfecho primário era o tempo, que levaria para o desmame da traqueostomia, foi menor no grupo do alto fluxo, 6 dias, versus 13 dias no grupo que fez a estratégia usual. E eles não viram nenhum aumento da taxa de falha pela acumulação desses pacientes. Então, para finalizar a apresentação, eu trouxe alguns tópicos aqui mais polêmicos. Eu preciso fazer broncoscopia para o meu paciente antes de canular? Para falar a verdade, eu não achei nenhum artigo comparando fazer broncoscopia com não fazer broncoscopia. O que mais perto disso foi a pergunta que eu encontrei, foi esse artigo aqui, em que eles pegaram 75 pacientes e ocluíram a traqueostomia. Se o paciente tivesse algum desconforto respiratório com a traqueia ocluída, era tudo ocluída, ele iria para o exame endoscópico. E nesse estudo, todos os pacientes que tiveram desconforto respiratório com a traqueia ocluída tinham alguma lesão na traqueia. Então, talvez seja seguro eu só ocluir a traqueia e ver se o paciente fazer. Até porque não é toda esse sinal de traqueia que vai impedir a decomposição. Então, a sinal de traqueia é um evento relativamente comum, cerca de 20 a 30% dos pacientes que foram intubados, traqueostomizados, vão ter um grau de estenose, mas menos 10% deles vão ter repercussão, mas não tem nenhum sintoma relacionado a isso. Esse aqui é mais um artigo epidemiológico, né? Ele achou 32% de incidência de sinal de traqueia na população dele. E eles viram que a maioria dos pacientes tinha algo em torno de 40% de obstrução da traqueia. Então, não tão pouco assim. Esse é um artigo bem interessante. Ele comparou as diferenças da sinal de traqueia do paciente intubado e do paciente traqueostomizado, né? As sinais recorrentes de cada uma das estratégias. Então, no paciente intubado, que é esse daqui, era mais comum ter estenose de traqueia de via aérea traqueia superior ou subglótica, e do paciente que tinha estenose de traqueia por traqueostomia, é mais comum da região média e inferior da traqueia. E no paciente que tem estenose por intubação, é mais distribuída a gravidade da estenose. Já no paciente com traqueostomia, tende a ser mais grave. Essa daqui é uma revisão sistemática, em que a pergunta dos autores foi: se eu fizer traque precoce no meu paciente, eu previno estenose de traqueia? A resposta foi não. Não foi sem diferença significativa estatística. Fazer traqueostomia precoce versus cardíaco objetivo de avaliar a estenose de traqueia. Certo. Esse daqui é um artigo bem interessante, é uma experiência de um grupo do Reino Unido. Na verdade, isso, Reino Unido. Então, eles contam que eles já têm 10 anos de experiência em alimentar pacientes com café sulfato na UTI. Então, quando o paciente está estável, ele está em processo de reabilitação, eles fazem um teste no copo d'água, e se o paciente não broncoaspirar maciço, eles liberam a alimentação via oral para o paciente. Eles até contam a história desse paciente aqui no artigo, que é um paciente que tinha um TRE, e ele queria comer muito uma torta, e aí eles deram a torta. A justificativa dos autores do artigo é que o café sulfado ele não protege de aspiração, tanto que faz para eles. Eles preferem dar mais conforto para os pacientes. Eles falam que isso melhora a autonomia do paciente, melhora a satisfação. Esse daqui é mais um artigo falando de pneumonia broncoaspirativa / aspiração dos pacientes com traqueostomia, mas para ilustrar só. Esse é um artigo interessante. O autor pegou 15 pacientes que tinham um ataque com cafeína sulfato. Deu azul para eles e viu que com cafeína sulfato 13 não aspiraram. Depois ele insuflou o cuff e deu azul de novo. E viu que, aí mesmo assim, 2 aspiraram. E depois ele pegou e trocou a traque por uma traque que tinha um cuff esponjoso, que era para ele se acomodar bem na traqueia e tentar vedar o máximo possível. Mesmo assim, com o teste do azul 2 aspiraram. Então, essa é a justificativa, né, que o artigo, os autores daquele artigo, eles se pautam assim, para liberar a dieta oral no UTI deles.
E acho que esse é o último artigo que eu vou mostrar para vocês, mas também é um artigo que conta uma experiência bem interessante de um grupo da Austrália, em que lá eles falam que a maioria das traqueostomias são feitas por intensivistas, mais de 97% são traqueos percutâneos, e eles percebem que o paciente, depois que ia para a enfermaria, ficava perdido. E como intensivista que fazia, não tinha nenhuma equipe que acompanhava esse paciente depois na enfermaria, e às vezes o paciente ficava lá com a traqueostomia, ele já podia, às vezes nem precisava mais daquela traque, mas ele ficava para sempre com a traque porque ninguém avaliava. E aí eles resolveram criar um serviço em que tinha um intensivista, uma enfermeira intensivista e equipe da UTI para continuar acompanhando o paciente depois da alta da UTI. Então, eles começaram esse serviço em 2004 e compararam os dados, né, do pré e pós eles instituírem esse serviço. Então, eles viram que eles conseguiram diminuir bastante a duração da estadia do paciente hospitalizado na UTI, eles conseguiram entrar um acompanhamento depois. Eles aumentaram muito a taxa de decanulação desses pacientes. E nessa tabela não está, em outra, mas eles diminuíram também a incidência de evento de refluxo. Então, acho que depois de tudo isso que eu falei, acho que concluindo assim, que a gente leva para casa, é que no desmonitorectomia o médico é mais um coadjuvante, o papel principal da equipe multiprofissional. Não sei se tem um jeito certo de fazer, cada lugar tem o seu protocolo, então acho que talvez faça sentido você seguir um protocolo baseado naquilo que você tem, com os recursos que você tem. E uma outra coisa que eu deixei aqui de mensagem, a gente, assim como a gente busca, né, a gente deixa o nosso checklist lá, posso fazer a visão da ventilação, posso estubar meu paciente hoje, para ver se tem uma coisa que ele perguntar se meu paciente precisa da traca, se ele consegue evoluir em algum passo usando a traqueostomia. Tudo por vez. Obrigada. Legal, visualização é bastante pertinente para a gente mesmo. Só vocês acharam? Não, eu só queria te perguntar essa é a conclusão. O que seu paciente precisa para ser decanulado? Você fala, pronto, amanhã é decanulado. Seu paciente cumpre todos os requisitos. Não entendi isso, personagem. Assim, a gente faz sempre um protocolo de decanulação. E o paciente já está fluido demais. O que eu faria para você bater o martelo e falar? Pode ser decanulado ou falar no óleo. Está fluido, mas não pode ser decanulado. Qual seria a sua diferencial? Acho que o quanto eu consigo dar de assistência, né, essas questões logísticas, começar a explicar de alguma coisa. Não sei o que você faria. O AHC tem uns protocolos que são muito fechados, sim ou não, e faça mínimo. E muitas vezes a gente fala broncoaspirar saliva é diferente de broncoaspirar alimento. Esse paciente está conseguindo ficar ocluído, mas ainda está disfágico. Muitas vezes falam para a gente, olha, está ocluído sim, mas ainda não tirou a sonda, não pode decanular. Seria certo pensar isso? Não. É porque a deglutição de saliva é diferente da deglutição de alimento. Ou chegar em alguns casos que falam, meu paciente está com Glasgow 8, ficou ocluído, posso decanular? Eu também acharia usado, porque de certa forma já avaliou tosse e começa a tosse. Conseguiu mobilizar, não conseguiu mobilizar, terminou broncoaspirando, que conseguiu tossir e mobilizar na cavidade oral. Ou, por exemplo, os pacientes que a gente tem com trauma raquimedular, ficam ocluídos, ar ambiente, não são disfágicos, porém eles têm uma tosse que você fala, meu Deus, precisa mais nesse pulmão. Você orientaria a decanular? Assim, em conclusão, falar de decanulação para um paciente é bem difícil. Acho que por isso a literatura não chega a um conceito. Primeiro você vê por que seu paciente fez a traqueostomia ali em condições. Depois vê como esse paciente gerencia a secreção. Esse neurológico contribui para fazer terapia ou não fazer terapia.
que broncoaspira o paciente que tem mais risco, tá? Você mencionou numa parte de alimentar com café insuflado. Você vai falar para qualquer fono daqui do HC e vai te falar: impossível, não come, fica comendo pela sonda ou já faz tempo. A gente teve alguns pacientes aqui, sim, comeram com café insuflado, porém os pacientes têm o contexto, por isso sempre há conversa entre a equipe. Qual vai ser a proposta de cuidado desse paciente? Vai ser mais paliativo. Tudo bem, esse paciente já tem indicação de transicionar a sonda nasal pela gastrostomia. Por quê? Porque um café insuflado que está vedando a traqueostomia, mas também está deslocando um pouco a parede esofágica anterior. Tem uma sonda, o líquido vai descer. E o pedaço? Será que não fica aí de hermestase? Ou não será que a ficção pode gerar uma lesão isquêmica e evoluir para uma fístula traqueosofágica? Então, todos os casos são de discussão. Qualquer coisa é bem possível quando a gente começa a conversar e ver o que o paciente precisa. Mas, para decanular pacientes, a gente sempre tem que ver neurológico, força de tosse e consegue respirar pela via normal, pela via fisiológica, mais de 24 horas. Porque se a gente fala... Eu achei muito interessante esse estudo da BNI. Gente, eu acho que a maioria de nossos pacientes passariam, mas falhariam depois de 48 horas, por obstrução de via aérea, por ter uma estenose. Tá? Então, e aconteceu muito com a gente aqui na época Covid. Muitos de nossos pacientes foram decanulados. Muitos desses pacientes, por esses exames de imagem que não foram nem feitos, porque a gente corria muito, ficou fluido, então decanula, muitos voltaram com estenose e voltaram a ser traqueostomizados, até onde isso afetou a qualidade de vida dos pacientes. Tá? Então, por isso eu pergunto, seria bem interessante quantos dos pacientes que foram submetidos aos estudos de fazer uma BNI decanular conseguiram manter essa via aérea permeável. Isso eu acho muito legal. Muito legal. Os tópicos que você tomou ali, de nível neurológico, de força de tosse, de depressão salivar, de integridade de via aérea, e, obviamente, a parte da estadia. Então, gostei muito. Obrigada. Isso daqui foi do zero, assim, para não saber nada. Você chegou a ver o livro do Tobin? O livro do Tobin tem assim, que os capítulos são muito densos, né? Mas ele tem um de tráqueo que é uns 30, 40 páginas só de prestação de suporte, 30 páginas. Mas ele fala bem pouco sobre o desmame em si. Ele para no... É um capítulo bem longo, aí, sei lá, 4/6 do capítulo é sobre indicação e técnica de traqueostomia e sobre manejo de uma página. Eu acho que é uma coisa que a gente deficitário mesmo. Tem alguns pontos aí que eu acho que é válido a gente lembrar. Né? Então, assim, eu sei que não é o tópico da aula, mas não tem como a gente não falar de tráqueo sem falar em momento da indicação. A gente tem uma prática de ser bem leniente, de deixar ser bem tardio, porque desde o advento do cuff de baixa pressão, essa história de que ficar muito tempo ventilado é ruim, não vale mais, né? Então, isso não faz muita diferença. E os trabalhos de tráqueo precoce tardio são bem controversos. Assim, alguns mostraram lição de PAV, menos tempo de internação na UTI, outros não, são neutros, né? Os usados aí. A gente teve um agora em AVC, né? Que foi totalmente neutro. Fazer tráqueo nos primeiros 5 dias, esperado é isso fazer. Então, é algo que realmente não muda muito. Então, aí, quando que a gente tem que pensar em fazer a tráqueo de fato? Acho que são 3 cenários, né? O neurocrítico é o paciente que está desmamado do ventilador e que você não quer estubar porque ele não manipula essa pressão. Né? Então, esse é um que daí vai ter implicação depois do desmame da tráqueo. O segundo é o neuromuscular, que você decretou a derrota, sabe? Ele vai ficar ventilando para o lugar, o muscular da barriga que a gente tem aqui. Né? A gente faz a tráqueo porque fica mais fácil cuidar do paciente e tal, beleza. Você sabe que vai ficar muito tempo em ventilação, então facilita o cuidado no dia a dia. E o terceiro é a ventilação prolongada com pulmão ruim, que aí é o contexto de ARDS. Né? Pra vocês terem uma ideia, a Larissa fez uma análise bem interessante das tráqueos do Covid. O que acontece quando a gente faz a tráqueo mais cedo? O paciente até sai um pouco antes da UTI, mas o tempo de permanência hospitalar dele é mais longo, porque
Porque o tempo para decanular é muito maior do que você esperar um paciente que tem condições de ser estubado. Você estuba, ele vai para a enfermaria e vai de alta para casa mais rápido. Ao passo que o paciente que você faz traque, você fica na insegurança se dá para decanular ou não, tal. A gente acaba demorando mais esse processo, né? Então você troca um problema com o outro. Você pode até tirar o paciente antes da UTI, né? Mas aí você vai trocar o problema da extubação pelo problema da decanulação, que tem muito mais passos aí no meio, né? E não é seguro o paciente estar customizado em enfermaria em nenhum lugar do Brasil, não sei no mundo, mas no Brasil, o paciente estar customizado em enfermaria é sempre um risco para o paciente. Então, por isso que a nossa prática acaba sendo sempre mais tardia. Eu acho que isso tudo vai ter a ver depois no momento da declamação, né? Aquele estudo do Tobin, o primeiro autor não é o Tobin, o do James, Não sei qual é o primeiro autor. ele é bem interessante, que lá nos Estados Unidos assim, ficou crítico crônico, eles mandam para um LTEC, né? Long Term Acute Care. Então, o que a gente deveria fazer aqui no HC? Tá? Cronificou, aqui a gente não é muito bom em tirar os pacientes, a gente demora muito. A Mauro Branco, isso. Aí, eles iam para um Long Term Acute Care, a primeira coisa que eles faziam era botar os pacientes para nebulizar. Isso, se eu não me engano, acho que foi pelo menos 1/3 dos pacientes que foram para lá já foram desmamados. Só botou para nebulizar de cara, 1/3 saiu. Porque o pessoal já tinha desistido dele no hospital. Já, sei lá, tentou, tal, se acostumou, não, é extremamente difícil. Foi para lá, 1/3 não era extremamente difícil, porque saiu de cara. Aí eles selecionaram realmente só os que eram extremamente difíceis, né? E aí, nesses, a melhor forma de desmamar é o que a gente faz aqui, que é botar para nebulizar e esperar. Então, tem paciente que você vai aumentando a intervalo de nebulização ao longo do dia, né? Aí depende de cada paciente. O neurológico geralmente não vai ser problema, a gente vai nebulizar e pronto, né? O neuromuscular é problema. Vocês acompanharam o último caso que a gente teve, ele ficou, vamos falar nomes aqui, foi conosco 8 meses. Vocês lembram mais ou menos? No começo ficava 5 minutos, aí ficou 10, ficou 1 hora, ficou 2 horas, aí ficava 1 hora de manhã, 1 hora da tarde. Aí à noite ele retinha CO2, porque esquecia de voltar ao ventilador. Né? Ele ficava chegando a gás da cadeira. Isso, então. Mas 1 hora vai. Então, acho que esse é o exemplo do neuromuscular. E o paciente com pulmão ruim, ele tem a complacência baixa, então ele tem uma carga imposta mais alta. E interessante lembrar da fisiologia que o paciente que você bota para nebulizar, a carga imposta para ele é maior do que se você tirar a cânula. Então você pode ter um paciente que com a traque ocluída ele falha, e se você tirar a traque ele vai ficar bem. Isso pode acontecer. Às vezes você chega uma hora e você fala assim, putz, não tem traque, tira. Né? Como fica? Não é habitual, né? Mas é algo que pode acontecer porque a cânula aumenta a resistência quando você ocluir ela também. Uma resistência maior do que você deixar o paciente sem cânula. Então, mesmo o teste de oclusão, é justamente o que você falou. Você falou isso para o azul, né? Mas o raciocínio é meio semelhante. Né? Se você ocluir ele ficar bem, tudo bem. Mas se você ocluir ele não tolerar, pode ser que ele tolerasse se tirasse a cânula. Isso é possível acontecer. Tá? Então, não é fácil a tomada de decisão. Não é como a gente está acostumado a seguir. E aquele estudo do high flow na traque, a gente ganhou uns na época da pandemia aqui. Você chegou a ver? Né? Era bem legal, assim, porque o mente fica bem e tal, né? Mas eu achei demais, sabe? Foi uma semana que você botou um negócio, não sei. Se é um pouco de prática local e tal. É uma coisa a mais, né, que a gente tem que ter. Não sei se é porque umidifica melhor a via aérea, entendeu? Não sei qual é o motivo de o paciente sair mais rápido, assim, sabe? Mesmo assim, eram 6 dias para eles se recuperar. Não era para pouco tempo. Acho que é isso. E assim, o principal problema que a gente tem com o traxonizado é esquecer de umidificar a traxonina. Vocês sabem disso? Já pegaram no caso? Esqueceram de botar água na umidificação. Aí ficou sem umidificação, faz rolha. Eu posso dizer para vocês que eu já vi mais de um óbito por causa disso. Infelizmente. O paciente ficou sem umidificação, às vezes fica 12 horas, às vezes fica sem umidificação. Então é um paciente que é muito frágil. Assim, qualquer coisinha que você fizer de errado pode ser muito ruim.
mais. Do FIS, você falou dos alemães, né? Esse grupo alemão, eles estudam bastante, eles fazem o FIS, Functional Scope Evaluation of Swallowing, alguma coisa assim, né? Avaliação endoscópica funcional da deglutição. E daí ele faz aqueles 3 testes lá, que é bem simples. Isso a gente tem um nasofiltro lá, daí ele fazer. Você consegue, não é uma coisa de outro mundo assim, não precisa ser otorrino, né? Daí para a gente aprender também. Mas isso é importante a gente lembrar que nos casos difíceis, quando o pessoal da fono está inseguro, por exemplo, para progredir, é interessante você fazer a avaliação funcional, porque às vezes a gente esquece, né? A gente fala, não deu certo, e aí fica lá. Às vezes vale a pena você ver, ele tem um baita granuloma, às vezes é uma coisa aqui que o otorrino pode ajudar, entendeu? A gente não esquecer nesse processo do exame também, de lembrar que a gente tem outras formas de avaliação, não só a avaliação clínica, que é assim, a mais fácil de fazer, mas ela não é perfeita, né? Ela pode deixar dúvidas no dia a dia. Bem, uma coisa mais que vocês lembram disso? Até a gente viu o caso no trauma, né, que tinha essa questão de alimentar para o resultado, ela acabou desenvolvendo uma fissura trapezoesofágica depois. Foi uma discussão bem duradoura se o fato dela ter sido alimentada por uma alimentação sólida teria predisposto ela a física. Mas para mim, isso foi o que não achou nada. Entendi. Eu achei, de novo, né? Como a gente não tem acesso fácil à avaliação anatômica da ideia, é que é uma coisa que a gente tem que ser bem liberal mesmo. Assim, se acontecer uma coisa estranha, faz uma boa, para ver anatomicamente como está. Uma vez que fez a track. Né? A gente faz com ultrassom, é uma complicação descrita. Né? Eu acho que é mais provável que tenha sido de punção de parede posterior do que por liberar a dieta vioral. Passou despercebido, porque às vezes o cuff ficou em cima, ninguém mais viu. Exato. Esse caso aí eu lembro, eu conheço, mas era um caso também assim, sem muita possibilidade de operação, né? Também tinha esse contexto, então acho que faz sentido aí. Geralmente TRM alta é um capítulo à parte, aí é coisa totalmente diferente, né? Eu acho que é um pouco daquilo que eles trouxeram, a dignidade você conseguir comer. Né? Mas sempre não dá para você chegar lá ligando por isso, acho que tem que discutir bem. Mas eu acho que o importante é saber assim, a gente tem os protocolos, cada hospital tem o seu, né? A gente falou assim, bem. Aqui eu acho que é bem estrito, atualmente pelo menos, está bem rígido na liberação da dieta. Mas às vezes tem paciente que você vai ter que fugir um pouquinho do protocolo, mas aí, né, combinar com todo mundo para não gerar problema. E todo mundo assumir o risco em conjunto, né? O problema é quando você coloca fonoaudiologia como cúmplice para você liberar a dieta. Não pode ser assim. Você tem que decidir em conjunto, todo mundo assim, olha, é um caso assim, a gente acha que é melhor assumir o risco. Acaba sendo melhor. Mas eu acho que é para os casos mais difíceis. Você lembra algum caso aí que seria esses mais? A gente teve recentemente isso, a gente falou, a gente com ela, que ela foi interessante, porque tem um grupo em São Paulo que apoia desde a sua exceção, como que eles vão para casa. Então, eu não sabia disso, mas consegui transicionar tráqueo e consegui ventilador bipaco para eles em casa e um grupo que vai 2 vezes por semana para ajudar a manusear a tráqueo, para ajudar a manusear o ventilador e a tráqueo. Mas, assim, a gente conseguiu que ele fosse, a gente fez tráqueo, era ela, fazia sentido para os valores dele, tudo isso que falou. Conseguiu que ele fosse para casa, quando ele teve um tráqueo em 10 dias. A gente foi tráqueo e ele foi para casa. Que é o objetivo também, né? Que é esse suporte todo para levar a família até que ele pudesse. Eu esqueci o nome desse grupo. É um grupo que treina a família, ele consegue o aspirador, consegue o oxigênio em casa e vai 2 vezes por semana para ajudar na manipulação. Enfim, esse é um paciente especial, vai ficar para sempre com situação mecânica. Então, faz uma dificuldade. As alternativas. Porque a gente tinha eu acho que é lá mais... na Escola Paulista. Acho que tem. Lá que faz isso bastante. E eu acho que não tem mais, né? Isso era o NASCE. A gente tinha o NAD. NAD. Não sei como é que não. Não sei.
Mas na época da clínica, quando a gente ia na clínica, eu os pacientes pós-crítico crônico ficavam muito forte. Todos os meus pacientes eram tradicionalizados em casa. Tinha toda essa questão de como ter pacientes neurocríticos, tradicionalizados, e cuidar de família, assim, e o ambulatório do tórax para pensar em decanolar. E eles tinham mais de 1, 2 anos de trauma. E é uma questão familiar super importante, né? Assim, é um cuidado muito difícil. A sensação minha da sua aula foi que os trabalhos todos queriam acelerar esse processo. Talvez a gente é preciosista demais, assim, né? A impressão que fica às vezes é essa. Eu acho muito legal a ideia de que talvez não precisasse ocluir. O paciente que é de baixo risco, eu só não sei quais seriam esses critérios. E esse catraca que vai logo a gente. Eu não lembro direito como que é os pacientes certinhos, mas eu não lembro das coisas 24 horas de iniciar. A gente fazia tipo, acho que era meia hora. Eu lembro de eu passando visita pro Dr. Adriano, ele falou assim, fechou a traca, ficou meia hora quando chegar. A gente fazia. O paciente vai respirar com a traca, depois a traqueia e respira assim, a traca assim. E eu sentia que tipo, eu conseguia mais rápido e às vezes, sei lá, acho que às vezes a traca atrapalha. Essa questão, às vezes, só pela porta da traca, parece que a gente fica muito criativo e a gente fica enrolando isso, assim, sabe? Sim. Eu não sei, eu claro que eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu não sei como. Tem uma alternativa, que aí a gente não usa muito, né? Assim, quando você está muito inseguro, tipo, pode ser que ele volte, aí você passa uma metálica menor para não ter abertura, mas também não é habitual. Se não está no processo, você quer tirar o outro. Tem uma outra que passa por uma sede, O certo é que o fluxo só diminuiu, o tamanho não tem mais fluxo. Você já sabe que o seu paciente vai ficar estável. Isso antes de eu ir. A gente já tem válvula de fala no hospital, tá? Começou desde a semana passada. E o objetivo é começar a trabalhar com os pacientes neuromusculares, tá? E com os pacientes dos TRMs. O objetivo é que sejam trabalhados desde o uso de ventilação mecânica, para ser um processo mais rápido. Tá? E a gente teve 2 casos de decanulação que usaram válvula de fala. Então, eu acho que isso fez o hospital. Se não comprou a melhor válvula de fala, mas isso nada, eu acho que a gente está caminhando para melhor. Para fazer de aula, você está com todos os quadros, eu queria pensar, ele chama. A gente ficar com o celular ligado. Então, a gente faz treinos de desmame. Paciente, tivemos agora um paciente com ela, que estava no UCI. Ela mesmo. Esse paciente foi com o BIPAP e com a válvula de fala adaptada. O paciente não precisava de café insuplado, mas foi avaliado redução segura, necessidade de anebrônquica e força de tosse. Mas como não tinha uma força de tosse, o ventilador ajudava um pouquinho a melhorar a pressão. Mas ele ficou, assim, o tempo inteiro com o sacristão. Mas nesse paciente a gente não colocou nem teste do azul nem nada, porque isso ia atrapalhar. Então, assim, a conversa é clínica mesmo. Eu faço esse teste, mas esse teste vai fechar. E aí não consigo fazer nada além. Aí a gente fechou os olhos para esse teste, porque ele conseguiu ficar estável. E a gente coloca aí. O paciente pode broncoaspirar saliva. Está tossindo e está limpando a via aérea. Então, vou fechar meus olhos com um teste doso positivo, porque a tosse permite proteger essa via aérea. Ou meu paciente, de certa forma, não broncoaspira, mas não tem força de tosse. E assim, tudo é a conversa. Então, esse paciente conseguiu, foi rápido, e acho que a partir desses 3 pacientes, o hospital falou, olha, já conseguimos comprar. Assim, eu não trabalhei com ela, mas é uma réplica da próxima livro, porque é muito cara. Uma válvula de falha para ventilação custa mais de R$20. Mas Isso não é nada. Se for comparar uma dose de ceftazinho albactam, é R$2.500. O negócio vai fazer a pessoa falar. Mas é que é diferente quando você fica na parte clínica e médica, Não, eu sei. na parte da teatro, né? Não, mas isso acho que é bom vocês até contarem com a gente quando achar que não está adequado e pedir para os médicos também, que infelizmente nós temos mais força para conseguir comprar coisas. Eu acho que é legal. Mas assim, por exemplo, a gente pensa, por que esse paciente é neuromuscular, que a gente já sabe que é muito ruim de secreção de broncoaspiração? Nós
já sinalizar que precisa uma traqueostomia com supracarpo. Sim, sim. Eu acho que- Isso às vezes a gente consegue comprar, só que demora. Mas aí vocês têm que tirar da sua bolsa, né? Não, a gente vai de compra. Dá A pra gente gente compra compra. pela diretoria, só que demora. Mas é isso, porque a gente sempre fica, olha, se o paciente tem uma broncoaspiração de via aérea maciça. Porque já você pensou desde o mesmo momento colocar na Sim. supracarpo que ajuda a higienizar melhor e evita risco de broncoaspiração maciça. Porque o CAP não é que tira a broncoaspiração, não é que elimina, só diminui. Tá? Então, uma higiene supracap é muito mais fácil de evitar, porque a gente vê alguns pacientes neuromusculares que só para atendimento de forma tem que fazer aspiração nasal. Nossa, que tortura. Para falar e para comer tem que aspirar pela nasotráquea e depois pela tráquea. Tem que passar por essa tortura para a gente trabalhar. Tá? Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo coisas para favorecer esse desmame. Tá? Ou, pelo menos, dar mais qualidade de vida para esses pacientes. Não, e isso impacta no paciente ser deixado mais cedo. Porque esse paciente fica ali, não sei, quando ele vai ganhando outras coisas, né? Eu acho que o paciente ganha ânimo para conseguir se esforçar um pouquinho mais, vamos dizer assim, no processo. O paciente está lá largado já. A gente colocou a primeira agulha de fala, que é uma paciente que o médico falou, olha, já não tenho o que fazer, já fizemos de tudo, não tenho o que fazer. Falei, posso tentar? Ele falou, o que ganha, não ganha, talvez nem tenha um desfecho bom. Essa paciente saiu declarada. Passou um mês em treino, depois já ficou com geral, ficou fluido. Primeiro ficava a aula de fala 2 horas, depois 3 horas, depois o dia inteiro. Terminou em 2 meses e saiu declarado. Então a gente sabe que ajuda. Então, muita gente que antes me falava que não tinha nenhum critério assim, não vinha melhora nenhuma. Então, talvez os processos desses pacientes mais complexos vai ser mais rápido. Porque TCE, todo mundo acha que TCE é difícil de decanular. Não, TCE é muito mais fácil. É muito mais fácil. Pelo menos ele tem uma tosse forte. Não sei que comando, ele é agitado, mas ele protege via aérea. Mas o paciente com grado 15 que não tem uma tosse forte, que se esforça, mas não limpa, é muito mais difícil. Então, TCE pode estar virado, pode... De verdade, mas se ele tosse, expectora tudo. A gente precisa ficar, gente. Vamos deixar ele treinando. Mas saiu o teste azul positivo. Deixe fluido para que ele esteja possível. Agora, se você tem que aspirar e aspira muito, não. Mas o resto treino. Então, é o que a gente busca nesses pacientes, que você vai reabilitando e otimizando os períodos. Se a gente fica muito preso a algumas coisas, o paciente não evolui. Sim, sim. Obrigada, Nath. Eu tinha só mais uma coisa. Lembrei. Não esquecer que quando a gente faz trato porque falhou por estridor, isso você não vai decanular automático também. Né? Só lembre-se disso. Se você fez porque te estridor, você vai ter que avaliar via aérea antes de tentar decanular. Esse é um que às vezes não falha porque oclui e ele está com a glote lá toda zoada, entendeu? É um que vale a pena, esse é um se você tira a cama e é o único que dele sair de vez. Né? Bom, gostei muito. Parabéns aí pela atenção. Estou aproveitando tudo que viu. Bom para vocês aí.